Sei que os irmãos aí vão trazer uma água, mas se esquecerem, já estou avisando. Amém? Glória a Deus. É sempre um prazer, uma honra, né? Estarmos aqui. Para falar daquilo que nós viemos buscar, que é Ele, que é a presença dEle. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a vida. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, Pai querido, nós te amamos, nós te agradecemos. Obrigada, Deus querido e santo, por tua palavra, que nos é caminho, que nos dá direção, que nos dá correção, que nos dá, o Deus querido e santo, orientação para a vida. Obrigada, Deus querido e santo, que a tua palavra é semente e o nosso coração é terreno. Que essa palavra encontre, ó Deus querido e santo, terrenos férteis, ó Deus. Porque o Senhor é que cultiva, ó Deus querido e santo. Que, ó Deus querido e santo, todo o terreno arenoso, pedroso, com espinhos, que venha ser arado pelo Senhor. E que, ó Deus querido e santo, a semente da tua palavra possa cair em terreno fértil e ser, ó Deus querido e santo, frutificada nas nossas vidas, ó Deus querido e santo. A nossa adoração é além da porta. A nossa vida tem que ser além das quatro paredes, além desse lugar. O nosso nasci para te adorar eu vivo, seja do lado de fora. Em nome de Jesus, que em todas as circunstâncias nós podemos dizer e possam ver em nós que nós vivemos para te adorar verdadeiramente, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia aí rapidamente antes de você sentar. Salmo 56. Eu nem comecei, parece que eu já estou rouca. Salmo 56. Amém? Todo mundo achou aí? Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos me pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Vamos ler novamente o 3? Vamos aí junto aqui, ó. Com medo. Repete de novo, para gravar lá no fundo do coração. Quando estiver, confiarei em ti. Confiarei em quem? Eu vou confiar no meu marido? Vou confiar em mim? Confiar no meu patrão? Não. Eu vou confiar em quem? Em Deus. Amém. Pode se sentar. Gente, tem algum lugar aí sobrando? Tem um monte de gente em pé ali. Tem aqui, ó. Tem 3 lugares aqui na frente, ó. Já diminui aí os 3. Vocês estão rindo, é? Vocês não estão querendo sair daí, é? Ainda mais para sentar aqui na frente, é? Amém. Amém. Gente, todo mundo aqui, quem não, eu sei que os irmãos ali falam espanhol, vocês querem algum intérprete? Não? Certeza? A gente põe já alguém aí do pé do ouvido falando. Amém? Amém. Olha só, nós fizemos uma viagem, uma pequena viagem recentemente,
eu, meu marido e os pequenos lá de casa, como a gente é uma família bem aventureira, nós alugamos um campervan e decidimos, vamos fazer uma viagem aí. Vamos passear na Irlanda. Foi perfeito, por quê? Porque a Irlanda sempre chove, né? A gente nunca sabe onde vai estar seco, onde não vai estar. Então, o passeio foi assim, sem saber para onde a gente ia. A gente olhava Está chovendo aqui? Não, então vamos para ali. Amanhã está chovendo aqui, vamos para lá. Foi assim que foi o passeio. E uma coisa que foi interessante, tem o banco da frente, não é aquelas que são puxadas, né? É aquele que tem a van inteira, que você olha para trás, você vê as camas, você vê o fogão, você vê a geladeira, você vê tudo lá dentro. Então, você imagina as crianças lá dentro. E, em alguns momentos, eles sentavam nos bancos, em alguns momentos eles levantavam, deitavam na cama e tudo mais, e eu sentada do lado do motorista. Aí eu volta e meia, os meninos falavam, a Rebeca pedia, os meninos pediam, não, senta aqui na frente, senta aqui do lado do seu pai. Aí trocava de lugar com um, aí trocava, rapidinho eu voltava, falava, vai, sai, deixa eu voltar. Aí vinha outro, falava, vai, sai, deixa eu voltar. E teve um momento que a gente estava andando, e eu saí e deitei na cama que tem lá dentro. Pensa no desconforto que eu senti lá dentro. Parecia super bacana, porque eu olhei para trás, os meninos estavam... Era tipo assim, era de madrugada, sei lá, eles estavam dormindo confortavelmente. E eu fui e deitei na cama. Mas eu fiquei muito incomodada. Eu me sentia solta, o negócio balançando, aquele negócio... Eu fiquei muito incomodada. Eu voltei e sentei de novo. E aí eu voltei depois, saí de novo, saí do banco de novo, voltei para dentro lá do campervan, tal, sentei de novo na cama e tal, e eu falei, gente, mas que coisa ruim de ficar aqui dentro. Não ruim de ficar dentro do negócio, mas toda hora eu queria voltar para o banco da frente. E aí eu senti o Senhor falando comigo. Porque os meninos estavam muito tranquilos. E aí o Senhor falando comigo, olha a diferença do que é filho, do que é criança. Eu tinha noção de perigo. Eles não. Eles deitaram e dormiram tranquilamente, porque o pai estava dirigindo. Ele não é meu pai, não. Fiquei tão tranquila assim, não. Por isso que toda hora eu voltava para o banco da frente. Falei, deixa eu voltar aqui. Dá licença, deixa eu sentar aqui. Eu não me senti segura. Eu não me senti confortável. Toda hora eu voltava. Eu achei muito... Ai, não, vai. Vocês estão achando o máximo, pulando, e eu não. Me deixa voltar para cá, aonde eu estava confortável. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Filhos, crianças. Não criança com criancice, mas com a confiança de uma criança que consegue... Eles conseguiam dormir se deixasse o caminho inteiro. Hora nenhuma eles perguntaram, e aí, nós estamos despencando, quem assistiu meus stories aí, a gente passou por uns lugares assim, parecia que o negócio ia virar. Nenhum dos três perguntaram, e aí, esse negócio vai virar? Eu estava apavorada. Em alguns momentos, me dava vontade de, deixa eu dirigir, não que e ele dirige muito melhor do que eu, por isso que eu não pedi, até porque senão ia ser muito mais arriscado do que... Mas eu senti o Senhor falando comigo tão fortemente ali dentro sobre confiar nele, como um filho confia num pai, para dizer qual é a direção, para dizer qual é o caminho. Eles não perguntaram se estamos no caminho certo, se estamos na direção certa. Eu, adulta, com mais conhecimento de perigo, estava mais insegura e achava que tinha que sentar ali na frente. Eu não só sentava ali na frente, como eu ia o caminho inteirinho, ampliando os mapas para ver, tem caminho estreito, não tem um caminho estreito, essa van vai caber nesses caminhos. Era assim o passeio. Foi bênção, gente. Mas o Senhor falou comigo, porque os filho, quando sabe quem está na direção e no comando, dorme, descansa. Porque eu sei que o meu pai sabe o destino.
Eu sei que o meu pai sabe, tem percalços, tem dificuldades, tem alguma coisa ali na frente, mas meu pai sabe. Meu pai sabe para onde está levando. Eu posso dormir. Quando a gente é criança, nas mãos do Senhor, a gente consegue entender, eu tenho problema. Eu posso ter dificuldade, mas o meu pai sabe para onde ele está me levando. Você tem algum medo? Você tem algum medo? Alguém tem alguém? Eu tenho alguns medos. Você tem alguém aqui tem medo ou só eu que tenho medo? Tem medo de alguma coisa na vida? Eu vejo, gente, muita gente corajosa. Peraí, quem tem medo de alguma coisa aí nessa vida? Ah, agora apareceu mais gente com medo. Tem uns assim, meio tímidos aí para dizer que tem medo. Isso era um salmo de Davi, falando, quando eu tiver medo, é o quê? O que era ali? Hã? Quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Era Davi que estava falando isso. Ter medo é errado? Não. Não, ter medo não é errado. O errado é você ter medo e você querer tomar a frente, ou você querer direcionar o motorista, ou você querer ter algum controle da situação. Aí sim é errado. Você ter medo e você falar, pai, eu confio no Senhor, é outra coisa. E hoje nós vivemos numa época que a gente tem muitos medos. A gente vê aqui, Davi já tinha medo, então não é só de hoje, não é uma coisa que começou hoje. Mas nós temos muito medo. Nós viemos de muito longe. Nós temos medo da falta de emprego, nós temos medo da questão de imigração, nós temos medo da doença, nós temos medo da garda. Alguém falou isso aí? Temos medo. Depende, né? Não é todo mundo que tem medo da garda, né? Eu espero que não seja assim, né? Não tenha razão para ter medo da garda. Temos medo dos nossos familiares que estão no Brasil, os nossos familiares adoecerem. A gente, conforme a gente vai ficar, temos quase 20 anos aqui, os nossos pais estão envelhecendo. Aí a gente já começa a ficar temeroso, preocupado. Então, nós temos vários medos. Nós temos filho, nós temos família, nós temos medo de alguma coisa acontecer com os nossos filhos. O nosso filho vai para a escola, você tem medo de alguma coisa acontecer na escola. Você tem medo das influências dentro da sua casa. Nós temos medo de um monte de coisa. E com razão, não? Tem muita coisa perigosa. É igual a Rebeca, todo dia conta, ai, mamãe, aquela menina ali, ó, ela vive brigando de porrada na escola. Aquela ali, aí eu já fico pensando, Jesus amado, que escola é essa? Rebeca, pelo amor de Deus, não se envolva em briga. Você tem medo de tudo. Não é que a gente tem medo de tudo. Mas tem um monte de coisa que a gente pode... Um monte de coisa perigosa. Muita coisa que nos preocupam. Mas uma coisa que nos conforta é que a palavra de Deus, ela nos dá uma mensagem de paz, uma mensagem de segurança. E aí nós sabemos que todo o nosso medo, se a gente não tomar conta, claro, o medo domina, o medo paralisa. Aí eu tenho medo de alguma coisa, eu não vou querer encarar aquilo. Aquilo que eu tenho medo, ele vira um monstro perto da gente. Por isso que hoje em dia tem tanta gente ansiosa. Mas a ansiedade não é uma coisa nova. Talvez hoje em dia é muito mais do que era antigamente, mas não é uma coisa nova. E aí nós vemos ali alguns personagens bíblicos como Davi, Elias, que enfrentaram momentos de grande angústia. Coloca aí no Salmo 94, 19, que Davi disse assim:
Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade tiver, quando as minhas inquietações, né? Em outra versão, quando as minhas inquietações já me dominavam. Inquietação é o quê? É ansiedade. É aquela coisa que você tem medo, mas a ansiedade é aquele negócio que fica dentro de você. Aquela preocupação que vai crescendo, 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 que vira normal, que vira pânico, que vira pavor, que domina todo o seu pensamento. Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo pagar o aluguel esse mês? Será que eu vou conseguir continuar nesse emprego? Ou será que eu vou conseguir outro emprego agora que eu estou desempregado? Será que agora eu consigo me manter no novo emprego porque eu vou começar um novo emprego? Será que eu vou conseguir criar o meu filho? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir resolver o problema do meu casamento? Será que eu vou conseguir sair da dívida? Seja lá qual for o problema. Se aquilo dominar, se aquilo gerar uma inquietação tão grande que domine a sua alma, quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, Davi fazia o quê? O consolo do Senhor trazia alívio à alma. O consolo do Senhor trazia alívio à alma. Assim como nós acabamos de ler ali no 56, no Salmo 56, que foi também Davi que disse: quando eu estiver com medo, isso mostra o quê? A ansiedade. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Isso mostra que medo, preocupações, não é algo novo, né? Davi não é algo novo. Nós vemos aí, não é uma coisa exclusiva dos nossos tempos. Mas hoje em dia se intensificou muito, muito, muito. E aí nós encontramos a solução aonde? A solução em Deus, como nesse versículo aí do Salmo 94, 19, que fala: o Senhor é o que traz alívio. No 56 aí que acabamos de ver aí também: quando o meu medo, o Senhor, quando eu confio em ti, o Senhor controla todos os meus medos. E isso mostra a realidade da ansiedade, ela tem controle. Ah, mas a gente vê hoje, a gente ouve tanto: ai, mas eu sou uma pessoa tão ansiosa, eu não consigo descansar, eu não consigo parar de pensar nisso, eu não consigo. Olha aí, tem exemplos de Davi, tem exemplos de Elias, tem tantos outros exemplos de coloca a sua confiança no Senhor. Coloca o seu medo diante do Senhor. E o Senhor é que traz. E aí nós temos promessas de Deus. Lá em 1 Pedro 5:7, que ele fala... Queria achar aqui uma... Me presta esse casaco aqui. Fala o quê? É o quê? Gente, lançar é o quê? Daqui. Segura. Isso aqui são todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades. Eu quero que você segura para mim. Eu quero que você fique. Não, eu quero que você fique. Não, toma conta para mim. Tem como? Tem como? Não, solta. Lançar é para não dar tempo de pegar, porque ele sabe que se for entregar assim devagarzinho, você corre atrás da busca na ponta. Lançar é lançar. Lançar não é entregar, não, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele é quem cuida de nós. Lançar sobre ele, porque ele é que cuida de você, ele é que cuida de mim. Isso é uma promessa direta do Senhor para a gente. Ele pede que nós confiemos nele, que nós colocamos toda a nossa confiança. Ele realmente, o Senhor se importa
com cada detalhe da sua vida. O Senhor se importa com cada detalhe das nossas vidas. E realmente, dentro desse campo-van aí, nas situações que eu estava nessa situação ali, ó, confiança em Deus. Amém. Eu me sentiria melhor dirigindo, mesmo com medo, mesmo sabendo que ele dirige melhor. Por quê? Alguém diz aí, por que talvez eu me sentiria melhor dirigindo? Porque eu estou no controle. Porque eu acho que estou no controle, porque ele dirige melhor do que eu. Então o risco ainda era maior, mesmo nessa situação do campo-van. Imagina numa situação com Deus. Aí eu já não sei. E teve uma hora que eu ainda falei para ele, eu comentei da inquietação que eu estava, eu falei, depois eu vou dirigir um pedaço para você sentar, deitar ali naquela cama para você ver como é esquisito. Não deu tempo. Foi passando o tempo, eu falei, não, vai dirigindo, segue em frente aí, que eu não quero dirigir também, não. Porque a gente está no controle. A gente acha que estar no controle é estar no controle. Mas, às vezes, quando você, em determinadas situações da vida, você se colocar no controle, você aumenta o risco. Você se coloca mais em perigo na sua vida do que se você falasse, Deus, toma o controle da minha vida. O Senhor sabe melhor. Eu estou com medo, mas eu espero que o Senhor me traga alívio, porque eu estou com medo, mas eu quero que o Senhor esteja no controle. Mesmo com medo, não é pecado a gente levar para Deus e falar, Deus, eu estou com medo disso. Pecado é a gente querer tomar conta de situações que não tem como a gente tomar conta. E a gente ainda piora a situação. Isso é que é pior, a gente acha que está no controle. Eu já contei numa outra viagem que nós fizemos. Essa ele não estava. Ele estava na viagem, só que ele ficou em casa. E aí, ele ficou na casa, eu subi uma montanha com as crianças. Já contei isso aqui outra vez antes, mas algumas pessoas não ouviram. E era um penhasco, não tinha como dar ré. O meu carro é grande. Os meninos, na maior tranquilidade, gritando e cantando, que eu já estava quase para ficar louca dentro do carro, porque eu sabia do risco que a gente estava correndo ali, porque eu não tinha como dar ré e não sabia como eu ia voltar daquele lugar. E aí teve uma hora que eu parei o carro, só que era um lugar que não tinha casa, não tinha nada. Eu parei o carro, uma roda estava caindo para o lado do penhasco. Na hora que eu olhei para baixo, eu falei, Senhor Jesus, o que eu faço? E eu tentando manter a calma, porque senão eu ia apavorar todo mundo dentro do carro. E eu estava apavorada. Eu fechei o olho e falei, Senhor, me ajuda. Na mesma hora veio um carro no sentido contrário. Era um fazendeiro. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Pensei a mesma coisa, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu falei, pelo amor de Deus, tira esse carro daqui. Aí depois ele, claro, né, deu uma debochada, falou, onde você tirou a carteira? Estava nem aí, eu saí de lá. Às vezes, quando você acha que você está no controle da situação, você piora a situação. Quando você entrega a situação na mão do Senhor, o Senhor tem controle da sua situação. Por mais medo que você tenha, por mais desconfortável que possa parecer, como era para mim, desconfortável, parecia desconfortável, né? Eu estar confiando e descansando, com o negócio todo balançando, com aquela... Parecia desconfortável. Às vezes parece desconfortável na sua vida você confiar. Ai, não, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer do meu jeito. Confiança em Deus significa o quê? Entregar para Ele o controle das nossas vidas e acreditar que Ele está no comando. Coloca aí Provérbios 3, 5 e 6. Fala assim, achou aí? Confie no Senhor de
todo o coração e não se apoie em quê? No seu próprio entendimento. Pode passar. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Amém? E realmente, essa passagem nos lembra que a nossa compreensão é limitada. A nossa compreensão das coisas é limitada. Mas o Senhor vê um quadro completo. O Senhor vê o destino. Ele vê além. Os nossos olhos não veem além dessa parede. O Senhor vê além de todas as coisas. Ele conhece o começo e o fim da sua vida. Ele sabe todos os caminhos. Então, não tem porquê a gente viver uma vida de pavor quando nós confiamos no Senhor. Ele tem o melhor caminho para vocês. Muitos anos atrás, eu busquei por muitos anos, Senhor, a gente tinha visto de estudante, depois passamos para o visto missionário, e a gente sempre orando, Senhor, nos dá uma possibilidade de mudar de visto, um work permit e tal. A minha profissão tinha carência, não conseguia entrar em lugar nenhum, e procurava. Aí consegui um serviço lá em Trim, de babá. Um pessoal muito rico, e aí o homem, o dono da casa, ficou de me dar, eles iam me contratar, iam me dar um work permit, como audiologista, mas eu trabalharia com babá. Não tinha nada a ver, mas, enfim. Eu estava feliz a vida. Feliz a vida. Resolveu o meu problema. É tudo que eu estou procurando, é tudo que eu estou buscando e tudo mais. Comecei a trabalhar lá e tudo mais, era até de boa o serviço, tudo. E aí trabalhei um tempo e tudo, só que eu ainda não estava registrada, e ele descontava. Aí um dia eu só mandei uma mensagem para ele, de boa, né? Só mandei uma mensagem e perguntei. Eu só queria entender por que está vindo esse desconto, porque eu ainda não estou registrada, eu queria entender que desconto é esse. Só perguntei isso. O homem me respondeu, não precisa mais voltar. Você está demitida. Gente, eu chorei tanto. Esse tipo de coisa normalmente não me abala muito. Mas eu chorei tanto que eu lembro, a Rebeca era pequenininha, eu lembro que eu deitei, eu embrulhei a cabeça, mas eu passei o dia inteiro chorando. Porque eu tinha tanta confiança. Agora é a nossa vez. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. E não deu certo. Depois, me acalmei e tudo mais. Pouco tempo depois, eu fui chamada para uma entrevista na minha área. E foi daí que eu consegui um work permit. Se eu tivesse conseguido o work permit com eles, talvez até hoje eu estava trabalhando com babá. Nada contra babá. Meu primeiro serviço da vida e nada contra isso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. E um homem louco, né? Porque a primeira pergunta que eu fiz, o homem me demitiu, imagina se ele tivesse me dado o work permit, o que eu passaria na mão deles também. Deus, ele conhece além daquilo que nós conhecemos. Para mim, aquilo era perfeito. Para Deus, não. Ele estava falando, calma, eu tenho coisa muito melhor. Eu tenho coisa muito melhor para a sua vida. No momento, me entristeceu horrores. Eu achei que o mundo estava acabando ali, por causa disso. Porque só Deus sabe a situação que a gente estava no momento. Mas Deus estava falando, calma, tudo é temporário, tudo passa. O seu problema agora passa. Só confie em mim. Só descanse em mim. E muitas das vezes a gente é isso. Como diz aí no 3:5 aí. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie o quê? No seu próprio entendimento. Às vezes a gente se acha entendido demais, inteligente demais, sábio demais, capaz demais. Ah, eu posso fazer. Eu resolvo, eu dou conta, do meu jeito vai dar certo. Se eu estiver na direção, vai ser melhor. Confie no Senhor. A nossa visão é pequenininha. Ele vê os perigos, ele vê os desafios que nós não vemos. E nós vemos no Senhor a paz que excede todo entendimento. Quando nós confiamos no Senhor, nós experimentamos uma paz além
da nossa compreensão. Além da nossa compreensão. Em Filipenses 4:6 fala justamente isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas o quê? Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E o quê? A paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Eu acho maravilhoso esse versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, não é qualquer paz, é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês. Quando nós entregamos toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que as pessoas olham e falam, como que você está em paz numa situação dessa? O mundo está desmoronando em volta de você, como é que você consegue estar em paz? É só Ele que dá. Porque quando a gente consegue colocar a nossa preocupação, o nosso desespero, a nossa ansiedade, os nossos problemas, essa paz, que só vem dEle, guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Essa é a mente de Cristo, que no meio de toda tribulação, no meio de toda perseguição que sofreu, no meio de um caminho para a cruz, ele conseguiu se manter em paz, porque ele sabia quem é o Pai dele. Ele sabia qual era o propósito da vida dele. E a nossa paz não pode ser baseada em circunstâncias. Hoje está bem? Aí estou bem. Aí meu coração está tranquilo. Mas amanhã não estou bem? Alguma coisa me aconteceu? Eu estou com algum tipo de problema? Toda a minha paz mudou. Toda a minha circunstância mudou. A minha paz mudou. A nossa paz tem que ser de acordo com Ele, não de acordo com as nossas circunstâncias. E essa semana passada, eu estava vendo uma reportagem sobre baleias. E aí a reportagem me deixou até bem pensativa, sabe? Porque as baleias, a baleia azul, por exemplo, ela come, fatos interessantes sobre baleia, se você não sabe, você vai saber agora, aproximadamente 4 toneladas por dia. Ou seja, 18.500 Big Mac. 18.500 Big Mac por dia. Baleias menores comem mais ou menos umas 2 toneladas por dia. Só que elas não comem peixes grandes. Elas comem peixes pequenos e crio. Crio é como se fosse camarãozinho. Gente! E aí eu fiquei pensando, gente, onde é que ela arruma tanto crio por dia? Foi o que ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando, eu tinha visto, a gente estava assistindo lá em casa, e aí no outro dia, coincidentemente, eu estava indo para o serviço, estava tocando um negócio no rádio, e estava falando sobre baleias, e falando justamente sobre as baleias que estavam, umas baleias que apareceram na costa do Rio de Janeiro, e aí fizeram um show lá e tudo mais, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque elas saíam do Rio de Janeiro, iam para a Antártica, e aí eu fiquei pensando, gente, que distância, porque a distância dá 9.000 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, só que elas ficam quase o ano inteiro em jejum. Eu já pensei, olha que interessante, Deus ele fez as baleias também para jejuarem, fez você para jejuar também, tá, meu irmão? A baleia jejua quase o ano inteiro, ela só come 4 meses. Por isso que ela come 18 Big Mac. Ela come somente 4 meses. Só quando ela está na Antártica, porque é frio
e aí ela come os 4 meses e elas começam a voltar para onde tem águas mais quentes, que é no território brasileiro, que é onde elas têm os filhotes, e aí elas fazem um caminho de volta. E eu fiquei pensando, uau, onde é que elas acham tanta comida? São só 4 meses. Mas onde é que elas acham tanta comida, mais comendo coisinha pequena? Porque se fosse comer um peixão grande, pronto, né? Já deu as 4 toneladas num peixe só. Não, mas um monte de peixinho pequeno. E eu fiquei pensando, onde é que ela acha tanta comida? E aí eu ouvi o Senhor falando comigo. E você acha que ela está preocupada? Você que está preocupada onde é que ela acha. Você acha que ela está preocupada onde ela vai achar esses peixes? Quem cuida delas? Quem cuida da baleia? É o Senhor. Quem criou o mar foi o Senhor. Eu não sei quantos crios tem lá dentro, deve ter, com certeza tem muito, né? Porque não é uma baleia só. E para comer esse tanto de tonelada nos bichinhos pequenininhos, eu achei esse tanto de tonelada no dia só. Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso! Que consegue alimentar com 4 toneladas cada baleia por dia. Do que você tem preocupação? Do que você tem preocupação? Foi o Daniel que me mandou ontem um vídeo que é bem interessante, um senhor bem simples, uma pessoa perguntando para ele se ele acreditava em Deus. Ele falou, claro, quem é que coloca água dentro do coco? Quem coloca água dentro do coco? E eu eu mostrei para a Rebeca falou, ei, quem coloca água dentro do coco? Eu falei, quem, Rebeca? Deus. É Deus. E a gente se preocupa com... Por quê? A baleia não está preocupada. Os pássaros não estão preocupados. A gente que tem um conhecimento, a baleia, os pássaros, são aquelas minhas crianças que estavam dormindo, confiando no pai dirigindo. Eu sou o ser humano, com medo, porque acho que posso dirigir melhor. Porque acho que sei para onde devo ir. E como é que nós podemos praticar confiança em Deus? Porque, né, tudo na nossa vida, a gente sabe todas as coisas. A gente não consegue praticar um monte de coisa que a gente sabe. Não é verdade? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue fazer. O que nós precisamos fazer? Deus é um Deus tão simples, exatamente isso. Quem colocou água no coco? Deus é um Deus muito simples. A gente complica demais as coisas. Nós precisamos o quê? Orar. Ler a palavra do Senhor. Abre aí. Mateus 6. Nós já estamos quase concluindo. Mateus 6, 25. Por isso, diga a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Você se preocupar vai mudar alguma coisa? Nós devemos primeiro o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a baleia precisa. Não é pouca coisa, 4 toneladas. Você come muito menos do que isso e está preocupado com o que você vai comer daqui a pouco. Para vestir você é muito mais fácil do que vestir uma baleia. Apesar de ter uns gordinhos assim, né? É muito mais fácil vestir você do que vestir uma baleia. Tudo bem que a baleia também não se veste, mas se precisasse vestir, o Senhor a vestiria. O que você precisa está nas mãos do Senhor. A sua necessidade está nas mãos do Senhor.
realmente o que nós devemos é aprender a confiar nele, a confiar no Senhor. E aí eu deixo para você. João 14, 24 fala assim, que foi Jesus que disse para a gente: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não perturbe o vosso coração. Não perturbe o vosso coração. A paz dele, ele deixou para a gente. É a paz de Cristo que excede todo entendimento. Ele deixou para a gente. E aí eu convido você a se colocar de pé. Eu convido você a entregar para ele toda a sua ansiedade. E aí nós podemos ler juntamente, nós vamos ler todos juntos ali o Salmo 56, 3. Que é a resposta para a nossa ansiedade. Vamos ler ali o 56, 3. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Quando eu estiver com medo. Coloca no 4 aí também. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Você está aqui hoje porque você louva e adora. Você veio para prestar um culto a Ele, uma adoração a Ele. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o simples mortal? O que te falta hoje? O que você teme hoje? A Bíblia repete muitas vezes: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Nomeie os seus medos para o Senhor. Ele sabe o que você tem medo. Ele sabe o que você tem medo. Ele sabe da sua vida. Ele sabe dos seus pecados. Ele sabe dos seus erros. Ele sabe dos seus defeitos. Ele sabe das suas fraquezas. A gente só tem como mudar quando a gente coloca na mão dele para falar: Senhor, eu não consigo sozinha. Eu sozinha, eu só estou atrapalhando. Meu casamento está todo destruído. A minha vida está toda destruída. E eu estou no controle das coisas e o meu medo não está passando, está aumentando. Porque eu estou quase caindo no barranco, achando que estou dirigindo alguma coisa. A minha ansiedade eu apresento ao Senhor. As minhas preocupações, os meus temores, a minha família, o meu futuro, eu apresento a Ti, Senhor. Feche os seus olhos, nomeia o seu medo. Nomeia o seu medo. Essa semana, rapidinho, eu assisti um testemunho de uma mãe que estava com a filha quase morrendo. E ela falando que tinha medo de falar: Senhor, ela é tua. Porque ela achava que no momento que ela falasse, a filha dela faleceria. E ela se segurando como se ela pudesse segurar alguma coisa. Na confiança de: ela é minha. Senhor, o Senhor me deu, ela é minha. A gente não tem controle da vida de ninguém. A gente não tem controle da vida dos nossos filhos, da nossa vida. Se um botãozinho lá do oxigênio for fechado, nossa, a gente morre. A gente não tem controle de nada. Por que a gente tenta controlar alguma coisa dentro da gente? Aumentando o medo, aumentando a ansiedade, aumentando a preocupação. Nomeie os seus medos para o Senhor. A tempestade, o vento, os problemas, as dificuldades não podem tirar os nossos olhos do Senhor. Não podem tirar nossa fé nele. Não podem tirar nossa confiança nele. É a hora que você sai lá do lado de fora. É que os seus problemas vêm. Não é aqui dentro. Ouvindo tudo isso, você pensa: realmente, agora eu vou vencer.
Agora eu vou vencer os meus medos. Mas na hora que você sair, o seu medo está lá na porta te esperando. O seu problema está lá na porta te esperando. Você tem que estar diante do Senhor para falar: Senhor, esse é o meu medo, mas eu entrego a Ti. Fortalece a minha fé. Fixa os meus olhos em Ti, Jesus. Temer por quê? Guardado por quem nunca perdeu. Eu estou guardado pelaquele que alimenta baleias, pelaquele que construiu todas as coisas. Aleluia. Eu creio em Ti. O que é o seu problema diante desse Deus? O que é a sua dificuldade diante desse Deus? O que é o seu pecado diante desse Deus? Eu creio em Ti. Eu não vivo do que creio, vivo do que creio. Nós queremos confiar em Ti em todas as circunstâncias, Senhor. Colocar os nossos medos, as nossas ansiedades, e receber alívio, e receber refrigério, e receber conforto que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite. Se você está aqui, nunca entregou a sua vida para Jesus, de maneira real, e você quer fazer um compromisso: eu quero conhecer Jesus. Não porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas porque eu quero conhecer o céu. Porque eu quero entregar os meus medos, as minhas aflições, os meus problemas, as minhas ansiedades diante das mãos do Senhor. Eu te convido. Se você quiser entregar sua vida ao Senhor, eu te convido nesse momento. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Não tenho medo de parar o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você. Forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia! Se você sentiu: eu quero dedicar minha vida ao Senhor, você pode nos procurar depois do culto. Você pode procurar um dos líderes. Você pode falar: eu quero ir num Connect, eu quero fazer parte de um Connect, que lá eu vou
aprender, lá eu vou entregar minha vida, lá eu vou começar a caminhar. Fica livre, mas não deixa de caminhar com o Senhor. Não existe coincidência por você estar aqui. Você está aqui porque o Senhor que criou todas as coisas, que te criou, que te ama, que te formou, que sabe o seu amanhã, que te trouxe. Ele é que te trouxe. Ele é que te trouxe. Coloca os seus medos diante do Senhor. E muitas vezes servir a Deus entra nesse medo. Eu quero controlar a minha vida. Eu tenho medo de entregar meu coração, a minha vida, os meus caminhos, porque acho que eu vou perder um pouco o controle da minha vida. É exatamente isso. Ele quer que você perca o controle, dá o controle na mão dele. Aleluia. Aleluia. Nesse mesmo espírito, continue em oração, meus irmãos.